No cotidiano, é muito comum usarmos os termos vício e dependência para se referir às preferências de uma pessoa. Mas você sabe realmente a definição desses conceitos? Dependência de drogas é uma doença, que leva a pessoa a não conseguir conviver em sociedade sem ter aquilo ali, sem ter a substância química junto com ela. Dependência de drogas é uma condição psicológica, onde a pessoa precisa das drogas, dessa cocaína, maconha, etc., para se sentir bem, se sentir satisfeito consigo mesmo. Ela começa aos poucos, a pessoa vai usando o uso recreativo e aos poucos aquilo vai tornando a vida dela, tudo gira em torno disso. Então ela vai tornando dependente, ela deixa de viver, deixa de comer também, deixa de gastar com as coisas que deveria, deixa de investir em si para investir na droga. A dependência de drogas é considerada uma doença com aspectos físicos, emocionais, psicológicos e sociais. E para falar mais sobre este assunto, aqui comigo está a professora de psicologia aqui da Univale, Solange Coelho. Professora, seja bem-vinda ao programa Entrevista. Isso, muito obrigada. Professora, para a gente começar entendendo, fala para a gente o que é um vício e o que é uma dependência de drogas e qual a diferença entre os dois. O vício, na verdade, é todo comportamento inadequado, errado, que traz algum prejuízo na esfera em geral, né? A dependência de drogas, e aí é importante explicar também que droga são produtos químicos, né, que são produzidos com a intenção, o objetivo de produzir alguma alteração no funcionamento do organismo. Então a gente tem tanto as drogas lícitas quanto as ilícitas, né? Então a gente tem aquelas drogas que são produzidas por laboratórios, que têm autorização da Anvisa, que produzem drogas que já foram estudadas e que podem ser colocadas no mercado, que são consideradas drogas seguras. E a gente tem também os tipos de drogas que são produzidas de forma clandestinas, né? Então são drogas que a gente não tem o controle, não são produzidas com estudo e a gente não tem segurança em relação ao uso delas, a dosagem, né, ao tipo de consumo e o que elas podem produzir no organismo. Então a gente tem desde lá a cachaça, né, produzida num alambique na zona rural de Governador Valadares, que ela é também uma droga, ela é uma substância psicoativa, né? Entre as drogas, a gente tem as substâncias psicoativas, que são aquelas que produzem um efeito no cérebro. Então, geralmente, né, quando se pergunta sobre dependência de drogas, as pessoas querem saber sobre as drogas psicoativas, né? Então, assim, o que vai caracterizar uma dependência? É quando o organismo, ele criou uma tolerância a essa modificação produzida pela droga. Ou seja, essa tolerância modificou a forma de funcionamento do organismo e se essa droga for suspensa, ela vai causar um efeito adverso, né? Ela vai causar algum tipo de efeito que não era o desejável ou esperado. Então a gente vai considerar que essa pessoa desenvolveu uma tolerância ou uma dependência. O prejuízo da dependência, né, está no dano que ela pode provocar. Então existem drogas que são lícitas, que produzem dependência, mas que essa dependência já era esperada e, avaliando o custo-benefício, a pessoa precisa do efeito que essa droga provoca no organismo, então não é problema ela ter desenvolvido uma dependência, né? O problema da dependência é quando esse uso frequente da droga está causando um prejuízo, né? Então, se o prejuízo ele pode ser físico, ele pode ser psicológico, ele pode ser social também. Professora, e nesse caso que a pessoa desenvolve essa dependência, qual é o tratamento indicado? Isso, no caso da dependência de drogas, substâncias psicoativas, né, e que já estão causando prejuízo para a vida da pessoa, como, por exemplo, dificuldades nos relacionamentos interpessoais, né, dificuldade para manter compromissos de trabalho, né, diminuição da produtividade, alteração no estado de humor,
envolvimento com a contravenção, né? Porque no Brasil as substâncias psicoativas que não são regulamentadas, não são lícitas, elas são proibidas, né? Então, se a pessoa fizer o consumo, ele é proibido, e se ela comercializar a droga, ela também é proibido. Então, muitas vezes a pessoa que já desenvolveu dependência, ela acaba se envolvendo em alguma situação criminosa ao ir adquirir essa droga, né? Então, esses prejuízos é que precisam ser avaliados e aí, dependendo, oferecer para a pessoa um tratamento. Então, existe tratamento para a pessoa parar de usar uma droga, mesmo depois que ela já desenvolveu dependência da droga? Sim, existe, né? Como os prejuízos são bio, psico e sociais, então o tratamento ele também tem que ser mais complexo. Ele precisa abordar os aspectos físicos, fisiológicos, às vezes precisa até substituir uma droga que é mais danosa por uma outra que é menos danosa, uma que é ilícita por uma droga que é lícita, né? Até fazer esse desmame. É necessário a psicoterapia, que é o acompanhamento com o psicólogo, e também é necessário um trabalho social no sentido de uma mudança de vida, uma mudança de hábitos, né? Então é importante que a pessoa frequente outros ambientes onde a droga não é oferecida, que ela conviva com outras pessoas que não fazem o uso da droga, porque é muito difícil a pessoa mudar um hábito, né? Então, para ela conseguir mudar esse hábito e mudar a vida dela, né, o estilo de vida dela, e abandonar, né, seja o álcool, seja outras drogas que sejam ilícitas, é importante que ela tenha um apoio social também, da família, da comunidade, e que ela mude os seus ambientes, né? Geralmente começa de modo silencioso, né, essa dependência. Isso, a pessoa começa, né, existem vários tipos de uso de substâncias psicoativas, de drogas, desde o álcool até as drogas ilícitas. Geralmente a pessoa inicia o uso com o uso recreativo, né? Então ela faz um uso eventual, quando ela está com um grupo de pessoas, festa, né? né? Isso, numa festa, ela faz um uso num padrão menor, né? Então toma só uma cervejinha. E aí, dependendo de questões geralmente psicológicas e sociais, ela pode ir aumentando a frequência e a quantidade dessa droga, né? O álcool, por exemplo, ele demora um pouco mais a criar a tolerância, desenvolver a dependência, e o prejuízo dele tende a ser a mais longo prazo, né? Porém, ele é tão danoso ou até mais como as outras drogas também, né? Uma pessoa que ingere uma determinada quantidade de álcool que ela acha que não é muito e ela dirige depois, ela pode provocar um acidente, matar uma pessoa, comprometer a vida dela e de outra pessoa, né? Há como diminuir esses prejuízos? Depois que a pessoa já está dependente, tem como diminuir? Isso, exatamente, né? Com o tratamento, então tem drogas em que você consegue reduzir a quantidade e a frequência e a pessoa consegue continuar mantendo, né, um uso que seja social, sem ser abuso, né? Que o abuso é o que vai caracterizar o prejuízo, né? Então, quando é que um uso passa de recreativo para um uso abusivo? Aí a gente vai avaliar o dano que causa, tanto na vida da pessoa quanto na vida dos outros, né? Então, a pessoa ela pode reduzir a quantidade e a frequência do uso da droga, mudando os seus hábitos, né, e mudando o seu estilo de vida, e ela pode também optar por ficar completamente abstinente. Nunca mais vou fazer o uso dessa substância. Agora, tem pessoas que conseguem reduzir o uso e manter esse uso sob controle, e tem pessoas que não vão conseguir manter esse uso sob controle. Então, para essas pessoas que têm dificuldade, né, de estabelecer esse limite, esse controle no uso, voltar a fazer um uso só social, sem ser abusivo, aí é recomendado que ela fique abstinente daquele uso de drogas. Então, que aí ela evite os ambientes, né, onde as pessoas fazem uso, que ela mude o seu estilo de vida para um estilo de vida que não inclua o uso da substância psicoativa, né? Professora, falando desses prejuízos, a senhora falou que a gente tem, né, as drogas lícitas, as legalizadas aqui no Brasil, e as drogas ilícitas.
As drogas ilícitas, elas trazem mais prejuízo à nossa saúde do que as lícitas? Não necessariamente, né? Vai depender do uso que a pessoa fizer e da idade dela, né? Da quantidade do consumo. O álcool, por exemplo, ele é muito danoso para a saúde, né? Então ele pode causar degeneração cerebral, né? Ele pode causar demência, ele compromete o fígado, ele compromete o rim, né? Então, ele tem vários prejuízos para a saúde. Mas o prejuízo para a saúde do álcool, ele exige uma quantidade de uso maior e por mais tempo. Mas o prejuízo para a vida de uma pessoa pode estar numa latinha de cerveja, né? Então, assim, se ela usar uma dose de uísque e dirigir, ela pode matar uma pessoa ou se matar, né? Então, o que vai caracterizar o prejuízo vai ser a quantidade, a frequência, o tipo de droga e o tipo de dano que ela pode provocar, né? Então, assim, não tem como você caracterizar que uma ou outra é mais ou menos prejudicial. Vai depender do uso que for feito, né? As drogas ilícitas, como por exemplo hoje, a maconha, a cocaína, o crack, né? Também vai depender de como que a pessoa está usando, né? De se ela usa e depois não vai, por exemplo, dirigir, né? Então, se ela cheirar uma carreirinha de cocaína e for dirigir, ela vai correr risco da mesma forma que a pessoa que bebeu uma dose de uísque e for dirigir, né? Então, nesse aspecto, o risco é o mesmo. Muito obrigado, professora, por esclarecer as nossas dúvidas a respeito da dependência das drogas. Então, pessoal, é interessante ficar atento aí, porque geralmente começa de modo silencioso, de pequenas doses. Aqui é Davi Oliveira da Univale TV, a TV que te conecta ao conhecimento.